Paulo César, oi PC. Oi, Marta. Vamos falar então das leis que tentam proteger as mulheres e ampliam as penas para feminicidas, né? Ganham reforço de novas regras agora de auxílio aos filhos, que muitas vezes ficam desamparados, órfãos dessa mãe que foi vítima do feminicídio, né? Uma discussão muito emblemática no Brasil, viu, Marta? Porque há quem concorde, há quem discorde, tudo porque o cenário exige também a participação do Estado. Mas é importante que a gente cada vez mais toque nesse tema. A gente esteve com a delegada Patrícia aqui relatando, retratando o cenário real do Brasil e que a gente tem muito mais denúncia por conta da coragem que as mulheres têm tido exatamente por campanhas como essas e por espaços como esses. Só para ter uma ideia, a ousadia desse tipo de crime. Nessa segunda-feira, em Planaltina, lá no Distrito Federal, o homem matou a ex e levou o corpo para a delegacia como se fosse exatamente um troféu. Inadmissível, inaceitável. Mas é claro que a gente está falando de um outro assunto, que é o caso, então, da pensão. O feminicídio, por si só, é uma atrocidade, um crime que já deveria ter sido extirpado, repelido da existência da humanidade. Mas o que vemos são índices crescentes nos ataques de covardes, e ataques muito covardes, por sinal. O problema é que, em muitos casos, as mulheres vítimas deixam filhos e alguns sem estrutura familiar para arcar com as despesas de criar uma criança, que antes, de fato, era sustentada pelo trabalho da mãe. Então, lá em 2023, o governo federal sancionou uma lei que garante uma pensão ao filho ou ao grupo de filhos até ele alcançar a maioridade ou eles alcançarem a maioridade. O valor é de um salário mínimo. A nova regra foi regulamentada em outubro do ano passado. Não se discute o mérito da nova lei, jamais. Só que é importante refletir sobre o Estado ter que arcar com consequências de um ato criminoso. Não se discute, então, o mérito da lei, mas é importante nós entendermos que, diante disso, a lei deveria também garantir a retenção de qualquer valor de produtividade desses criminosos, que dentro da prisão eles também trabalham, e para reverter a esses filhos. E se houver, inclusive, um bem deixado pelo feminicida, deveria atingir esses itens para garantir a sobrevivência, educação, alimentação, inclusive acompanhamento especial a essas crianças e adolescentes. Mas não. O Estado toma a frente para resolver um problema que ele não criou. A criança e o adolescente precisam de fato de amparo, mas é injusto o Estado ter que arcar com as despesas causadas. Afinal, os valores terão que sair de algum lugar e alguém vai pagar essa conta. E como a gente viu, não é o feminicida. Existem regras que têm sim um suporte para presidiários e quem fica aqui fora. Talvez era de se reverter isso, garantindo inclusive para essas crianças, porque eles não têm culpa nenhuma de ter sido vítima de um crime tão hediondo, horrendo e que deveria ter sido repelido da sociedade, Marta.